Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Limpos pela Graça, onde aqui procuramos tratar somente os assuntos inerentes à graça de Deus, à graça de Cristo, o ressuscitado. Não tratamos assuntos da lei, somente a revelação da sã doutrina dirigida a nós, gentios. Então, dando continuidade à escatologia consumada, o juízo de Deus ocorrido no ano 70 depois de Cristo, são imensos, inúmeros sinais de que já aconteceram. Eu vou ler um versículo que está em Marcos, capítulo 13, versículo 32. Diz assim: dentre vários sinais que Jesus de Nazaré disse que ocorreria antes da vinda dele em glória por sobre as nuvens. Um deles foi esse: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Vamos continuar. 33. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos, vigiem. Então veja bem, em cima desse versículo 32, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, somente o Pai. Se você pegar esse sem você estudar Apocalipse, Mateus 24, Lucas 21, que também tratam sobre a vinda de Jesus de Nazaré em glória, então fica complicado, fica difícil. Se você não tiver um instrutor, uma pessoa que te leve ao cumprimento desse versículo, fica difícil. Porque as pessoas trabalham, estudam, as pessoas se dedicam na limpeza de casa, quer dizer, tem seus afazeres. Então, quem é que pode passar a continuidade, no caso desse versículo, e mostrar que ele já ocorreu, que o dia, a hora, o ano, o mês já veio? Porque aqui diz, o dia e a hora ninguém sabe, mas o ano Jesus sabia, porque Jesus falou das 70 semanas de Daniel. E tem outras passagens, Ezequiel, em outras passagens que diz que são 70 anos, que seria, se não me engano, se é de o rei da Babilônia, alguma coisa de 70 anos. Então Jesus falou assim, que daquela geração não passaria. Então você vê, se Jesus falou que daquela geração, vamos dizer que ele falou ali no ano 30, entre 33, e ele falou que daquela geração, ele sabia então que era dentro do espaço de 70 anos. Vamos dizer 30 anos, que ele professou essa palavra, com mais 40, que é uma geração, daria os 70. Então o ano ele sabia, só não sabia o dia e a hora. Mas vamos ver, como eu tenho tempo, eu sou aposentado, então eu tenho tempo de examinar as Escrituras, e a gente, pela revelação do Espírito Santo, a gente está aprendendo bastante coisa. As escamas que tinham em nossos olhos foram tirados, o nosso entendimento foi aberto e nossos olhos foram iluminados. E o véu que havia, Cristo, o Espírito Santo, tirou de vez. Então vamos abrir em Apocalipse, capítulo 9. Vamos ler do versículo 13 ao 16. Apocalipse, capítulo 9, do versículo 13 ao 16. Aqui é mais uma
mais um item de que Apocalipse já se cumpriu. Ele foi escrito para os acontecimentos dos 3 anos e meio que está no livro de Daniel, capítulo 12. Diz assim, versículo 13: o 6º anjo tocou a sua trombeta. Foram 7 trombetas. O 6º anjo tocou a sua trombeta, o 6º. E ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Versículo 14. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta, a 6ª: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. E ouvi o seu número. Quando fala 200 milhões, é uma metáfora, são figuras de linguagem, são números simbólicos, que, como 144 mil, que são 12 vezes 12 vezes alguma outra hora a gente faz esse estudo. Então aqui foi dada a ordem. João estava na ilha de Patmos e a ele foi revelado, estava sendo revelado os acontecimentos, que deu-se início meado de 66 e o seu final se findou no ano 70. Foram 3 anos e meio. Então tinha chegado a hora, os 4 anjos estavam amarrados em Eufrates, os 4 anjos preparados para a hora, para aquela hora, o dia, mês e o ano. Foram soltos. Onde deu-se a vingança de Deus contra aquele povo, contra os judeus. Então, eu tendo lido sobre que Jesus disse, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Mas aí você vem, mas para isso você tem que crer que o livro de Apocalipse já se cumpriu. Porque senão você fica amarrado, você fica seguro em um versículo solto, porque aquele versículo é um versículo solto. Ele não dá uma concatenação com outros versículos, não. Mas aí quando você entende que quando diz, eu sempre toco nesse versículo aqui, porque esse versículo é muito importante para entendermos que já houve a consumação de tudo. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. No dia do Senhor é dia de juízo, dia de vingança, dia de ira. É quando Deus vamos dizer, compartilha algum evento com a humanidade. Sempre foi assim. Desde o livro de Joel, Amós, Sofonias, Lamentações, Isaías fala do dia do Senhor. Então disse assim, no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi de trás de mim uma forte voz, como de trombeta. Lá foi a 6ª trombeta, e aqui João estava ouvindo uma voz como se fosse uma trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que era para escrever para essas 7 igrejas? Porque elas estavam... havia uma tribulação inimaginável em toda aquela região habitada do Israel, na primeira era cristã. Então era para mandar aqueles pergaminhos, tipo, vamos dizer, uns recadinhos, aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia, avisando do que estaria acontecendo, que o dia do Senhor havia chegado e que o chicote estava estralando contra os judeus e que quem estivesse fora da cidade não entrasse nela. E quem conseguisse antes dela tinha que ter saído. Jesus de Nazaré havia dito isso já. Então, aquele dia e aquela hora havia chegado quando veio
quando Jerusalém já havia sido cercado pelo general Tito, com soldados romanos, e veio a vingança contra o povo judeu. Então, vamos ficar por aqui. O dia, a hora, o mês e o ano já ocorreu. E foi no ano 70 contra os judeus. Graça e paz. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E, se possível, compartilhe esse vídeo. Será importante para o nosso canal. Muito obrigado. Graça e paz.